Ponto do Pinheiros, Giba. Orlando, que é da mesma geração do Madeira, do Marcelo Romão, enfim, da comissão técnica do Santo André, cria da casa. Outro que é cria da casa, está estreando esse final de semana na Superliga, é o Douglas, né? Campeão olímpico em Barcelona. Outro que começou nas divisões de base de Santo André. Léo sacou mais uma vez. Bernardo, lá vem Alemão pela saída atrás. Ele pisou nitidamente. Ele vem com o pé esquerdo, ele toca na linha. Há uma sequência da linha dos três, a sequência pontilhada, ele também não pode invadir. Veja, ele vem pela linha pontilhada e invade. E já vinha invadindo, os jogadores do Pinheiros estavam chamando a atenção da arbitragem, que finalmente marcou a invasão do canhoto da equipe de Santo André. Campeonato Paulista, hoje tem Paulista e Grêmio Prudente às 7h10 da noite, ao vivo no Sport TV. Cebola tendo uma longa conversa com o seu levantador Marcelo Elgarten. O Marcelinho começou a jogar no Rio de Janeiro, no CIB. Que é o clube israelita brasileiro, é formador de muitos jogadores. Muitos craques passaram por lá. Nauber foi um que jogou lá também quando era garoto ainda. Marco Freitas jogou lá? Isso aí deixa pra lá. Marco Freitas jogou lá. Veja o pé direito do alemão. Beliscando ali a linha pontilhada. É muito bem marcado pela arbitragem. Léo sacando. 8-3. Orlando. Usou a sua experiência, bateu bem Orlando. Ponto do Santo André. Orlando que completou há pouco tempo 38 anos de idade. 8 Pinheiros, 4 Santo André. Orlando sacando muito longe. Roda o Pinheiros. Roca sacando. Bernardo, a bola estava colada na rede, é ponto do Santo André. Centrais do Santo André estão muito gás. Veja aí o ataque do Otton. O saque curto era para tirar essa bola, acabou induzindo a formação da bola de primeiro tempo na equipe adversária. Otton sacando viagem balanceado. Erro na recepção, Marcelinho. É ponto Santo André. A recepção não era ideal, Marcelinho foi obrigado a demonstrar o que iria fazer. Ele estendeu apenas um dos braços para a bola de segunda, quando o ideal é subir com os dois, simular o toque e jogar de segunda. Ele foi forçado a jogar a bola de segunda, que a recepção do Felipe foi muito colada na rede. A jogada começou com o bom saque do Otton. Otton saca mais uma vez. Bom saque. Vem de graça. Orlando. Bernardo. Tem contra-ataque. É ponto do Santo André. Momento ruim do bom e jovem líbero da equipe do Pinheiros. Talvez pelo fantasma, uma palavra forte, né? Mas pela presença do Alan no banco, provavelmente vai ser o líbero da equipe na sequência da competição. Como eu disse, um líbero de seleção brasileira, foi contratado para ser uma das estrelas do Pinheiros e volta aos pouquinhos, começou no banco hoje pela primeira vez. Mais um erro de recepção do líbero. Olha o Pinheiros se complicando no set. Mas é bom lembrar que o garoto fez até então uma boa Superliga, entrou numa gelada, como a gente costuma dizer, porque ele era a terceira opção. O Kid lesionado, o Alan lesionado e o Felipe entrou e cumpriu seu papel. Hoje, infelizmente, não atua bem. Lá. Quem? Tá morrendo nos 6 metros, não tá esticando ela. Dá uma movimentação direita e esquerda, mais na frente. Tá certo? Geral, geral. Não deixa sozinho pro cara ter coragem pra sacar, não. Passe na mão pra rodar. Bora, bora, vamos, vamos. Vai. Não deixa motivado do lado de lá, não. Nós mostramos nós, agora vamos continuar. Muito legal a imagem. Falei agora há pouco sobre o Alan. O Alan fez questão de se aproximar do Felipe para conversar. Uma conversa de pé de ouvido, dando alguns conselhos para o jovem líbero. E a preocupação do Cebola durante a parada foi totalmente com o seu jogador, conversando com carinho, acertando questões técnicas do fundamento recepção. Otton vem para cima dele mais uma vez. Dessa vez entregou na mão do Marcelinho. Tem ataque pela saída da rede. Léo faz o ponto para o Pinheiros.
Luiz. Veja aí o ataque do Léo. Alexandre Oliveira. Falando do Alan, ele passou por 2 cirurgias, ele rompeu o tendão de Aquiles e está sem jogar faz 1 ano e 3 meses já. Vem Alemão atacando pela saída atrás, além dos 3. Léo, grande defesa. Gustavo, ponto do Pinheiros. Gostando de ver a participação do Léo na defesa, numa situação que ele se estrutura também para atacar. Ele defende, tem que abrir para receber, mas primeira preocupação com a qualidade na defesa, propiciando assim um contra-ataque com a primeira bola, que é difícil acontecer. 11-8, sacando o Rodrigão para o Pinheiros. Saque rasante, Bernardo faz o levantamento. Túlio, carou o bloqueio, ponto do Pinheiros. Marcelinho, esse vale dobrado. Marcelinho no bloqueio, 1,83 m, não é a sua especialidade, mas fechou a porta para o atacante do Santo André. O que acontece é que muitas vezes, Marco, quando você percebe um bloqueador mais baixo assim do outro lado, você vem muito para baixo também. Você acaba subestimando um pouco. Essa é a armadilha. Olha, agora que ele veio mais para cima, olha o que aconteceu. Túlio, ponto do Santo André. 6º ponto do Túlio. Bateu por cima do Marcelinho. Muito bom na rede, Túlio. Muito bom jogador. Fazendo um excelente superliga. Bernardo, saque curtíssimo, não passa. Mas eu continuo falando em relação ao Túlio, até para o jogador ter essa preocupação para o seu futuro, tem que evoluir na recepção e ser mais regular no saque. Agora, no ataque, é um jogador realmente de extremo talento. Sacando Marcelo Garten. Tá aí Marcelinho. 13 Pinheiros, 9 Santo André. Tem levantamento para o Alemão. Ponto do oposto. A recepção dessa vez foi do Túlio. Mas como o Marco falou, é o famoso ponteiro passador. O cara tem que entregar na mão do levantador. É, em alto nível, cada vez mais é exigida a qualidade do jogador que cumpre essa função. A recepção é a alma de um time. Sem recepção não tem qualidade no ataque, não. Túlio sacando. 13-10. Bom saque, deu sorte, tocou na fita, Gustavo. 2 toques do Gustavo. Tocou antes. Demorou um pouquinho para marcar, mas há tempo de não cometer o erro. Flávio Campos, que é juiz da Federação Paulista. Gustavo toca uma vez, toca uma segunda, 2 toques. Tentou ir na malandragem, induziu o Flávio ao erro, mas o juiz mostrou autoridade. Olha o Santo André chegando, 13-11. Estamos no 3º set. Túlio. Marcelinho com o passe na mão, Gustavo com raiva. É ponto do Pinheiros. Bom trabalho do Felipe, hein? Se recuperando com um toque de bola na recepção. O Marcelinho acionou o Gustavo. 6º ponto de ataque do Gustavo. Ele tem 2 de bloqueio. Gustavo, nesse momento, é o principal pontuador do jogo. Giba, viagem balanceado. Orlando, Bernardo, Alemão pela saída. Funciona o bloqueio do Pinheiros mais uma vez. E adivinha com quem foi? Pulou na primeira bola e chegou a tempo da bola de ponta. É o mestre da rede, né? Nesse fundamento, ninguém tem mais autoridade do que ele no voleibol mundial. 15-11. Não pode subestimar jamais um time que tem como bloqueadores de meio Gustavo e Rodrigão. Primeiro tempo. Olha ele chegando de novo. Tá ali o Gustavo. Ele chega aqui de novo. Tentativa de ataque para cima do Léo. Bola para fora, ponto do Pinheiros. Pressão do bloqueio, induzindo a garotada do Santo André ao erro. No caso, não foi nem a garotada. Não foi nem o garoto, porque né? foi o Orlando, né? O experiente Orlando com 38 anos de idade. Mas acontece o seguinte, o Gustavo estava fechando todas. O Orlando pensou, vou para cima do Léo. Não tinha espaço para isso. Se vier para baixo, vocês vierem para baixo, não tomar. Tá? Então pode estar liberado o que for. É pique de quadra e fundo de quadra. Alto no ataque, sem descer. Desceu, vai ter sempre uma mãozinha surpresa lá. Então, fundo, principalmente você. Tá? É tirando pro fundo. É a marcação dos caras, você tá sendo pra cima. Vem de lá, tira pra um. Tira pra um, onde tá espaço. Vai dar aberto. Bora, 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 bora. Vai ligar no passe, deixa eu botar na mão. Põe nos 3, 2 metros, tá? Situação de passe, vê, abandona um pouco a primeira bola, tá? Vai correndo. Campeonato Paulista, hoje tem Paulista e Grêmio Prudente às 7h10 da noite, ao vivo no Sport TV. Amanhã, Ponte Preta e Bragantino, 7h20, na sequência o troca de passes. É o Sport TV na cobertura do Campeonato Paulista.
Giba, sacando viagem balanceado mais uma vez. Bernardo. Errou o levantamento para o Túlio. Gustavo levanta. Lá vem Léo. Ponto do Pinheiros. Gustavo é melhor em campo hoje. Sobrando. Toda vez que foi exigido no levantamento foi preciso, como nessa jogada. Já tem 3 pontos de bloqueio. Fazendo uma partida excepcional no meio de rede, com tantas passagens brilhantes pela seleção brasileira. Ele que veio do voleibol italiano da cidade de Treviso. Vai rodar, tá? Vai rodando, vai entrando no jogo, vai indo de novo, dá distribuição e ataque. Saída, vai sair. Saiu, aí vamos começar de novo no saque, bloqueio e defesa. Vai. Voltar pro jogo. Não. Fulano B aqui é dele, tá? Uma marca mais lá dentro do ele, tá? Marcelo, tá sozinho com o mundo. Quem estava conversando agora com o Léo ali, Luiz Carlos, é o assistente técnico, agora conversando com o Marcelinho, o Manu, como é conhecido, o Emanuel Arnott, que foi técnico do Minas no voleibol feminino. Técnico também importante nas categorias de base. Luiz. Pois não, Alexandre? Troca no Pinheiros, então entrando depois de 1 ano e 3 meses, vestindo uma camisa para jogo, o Alan, que entra no lugar do Giba, vai fazer um fundo quadra. Quando chegar na rede provavelmente vai sair, mas Alan está de volta. Sem dúvida um momento especial para qualquer atleta, ele erra o saque. Voltar de uma lesão, no caso de 2 operações, sempre um momento especial, sempre um momento delicado, porque ao longo da recuperação ele fez muita fisioterapia, passou por muita dor e obviamente por muitas incertezas. 17-12, Marcelinho faz o levantamento. Complicou o levantamento um tempo atrás para o Gustavo. Santo André está na vibração, está no jogo. A passe saiu da rede, Gustavo não puxou com aquela convicção. Enquanto pior o passe, mais convicção você tem que ter na puxada para ganhar altura e ajudar seu levantador. Aí tentou uma largadinha atrás do bloqueio que acabou não passando. Atos sacando mais uma vez. Alan erra na recepção, olha o ponto. É a tal da falta de ritmo, né? E a recepção é onde mais pega, não tem a menor dúvida. Todo jogador que passa um tempo sem jogar, o momento que ele sente mais dificuldades é na recepção, que é o fundamento que exige a maior sensibilidade do jogador. E sensibilidade se adquire jogando. Agora é a vez dos jogadores do Pinheiros darem uma força para o Alan. Permanece sacando Atos. Vem para cima dele, erro na recepção, bola de cheque. E o ataque para fora no grande momento do Santo André no set. Era 17-15. E 2 erros consecutivos daqueles que mais se espera na recepção. O Alan nós já justificamos e o Felipe, que realmente na partida de hoje não está sendo muito feliz. O Ale lembrou que o Alan não joga há 1 ano e 3 meses. Imagina quanto tempo que ele não saca, já que ele é um líbero e o líbero não saca. Gustavo. Bernardo faz o levantamento, meio atrás, linha dos 3. Pega no bloqueio do Rodrigão. Ponto de Túlio. Ponto do Santo André. O Alan, que jogava no Dinamo de Moscou, talvez o principal time do voleibol russo, onde joga hoje o Dantes, ponteiro da seleção brasileira. 18-15. Vem alemão. Veio para cima do Alan e o bom ataque do Pinheiros. E bom passe do Alan, porque o saque foi muito bom. Passou um pouquinho da rede, mas nada que atrapalhasse o talento do Marcelinho na primeira bola. Levantamento para Rodrigão. 19-15, Léo vai para o saque para o Pinheiros. Bota em jogo o Léo. Bernardo, primeiro tempo. Otton é ponto do Santo André. Tentando se redimir agora o Otton depois daquela bola de cheque que ele botou para fora. Veio bem para baixo, ali veio para cima do Alan Roca. Sacando Orlando. Também com viagem balanceado. Marcelinho levantou. Tá bem o cubano. Jogando muito bem. Ele cometeu apenas um erro de recepção ao longo da partida. É um clássico ponteiro passador. É um estilista, não é um jogador de extrema potência, mas é um jogador de muita eficiência. Aí o sorriso do Alan. Legal, depois de lesões sérias, de mais de 1 ano parado, a volta do Alan e o sorriso do Alan nesse reencontro com o vôlei. Alemão pela saída atrás, além dos 3, soltou o braço. Que pancada em cima do Felipe. Ponto do alemão. Alemão de um lado, Gustavo do outro. O oposto, até como tradição, sempre entre os principais pontuadores. Legal é o Gustavo como central
o principal pontuador da equipe do Pinheiros na partida de hoje. Saque do Otton. Santo André e Pinheiros 1-1 em sets. 25-17 Santo André no primeiro. 25-15 Pinheiros no segundo. Rodrigão bloqueado. Vem Felipe na cobertura. Giba atacou. Teve defesa. Olha o contra-ataque. Túlio. Pancada em cima do Felipe. Defesaça. O ataque do Roca pelo meio atrás. Ele é dos 3. Não caiu. Túlio. Fora. É ponto do Pinheiros. E ponto com a participação fundamental do líbero Felipe. Se não vem bem na recepção, em compensação, nesse rally deu um show na defesa. Olha esse ataque agora do Túlio pela saída, a defesa que o Felipe faz. E botou ainda na mão do Marcelinho. Um rally sensacional, mais bem jogado até agora na partida. 21-17, Bernardo. Túlio veio para a pequena diagonal, bateu para fora. 22 Pinheiros, 17 Santo André. Pinheiros vai se aproximando da vitória no terceiro set. Rodrigão sacando. Bernardo, alemão. Ponto do Santo André. A bola explodiu ali no Gustavo e subiu. O melhor saque na Superliga por equipes é do Montes Claros. O Vôlei Brasil tem o segundo, Vitória o terceiro. Depois nós temos Florianópolis, SESI e Santo André o sexto. Marcelinho, Alan Roca, meio atrás da linha dos 3. Não fez a defesa Orlando. A distribuição do Marcelinho hoje está excelente, né? Percebe todos os jogadores pontuando. Não é uma distribuição pragmática, assim. Ele vai no talento mesmo, usando quem está bem no momento. Excelente trabalho do Marcelinho na partida de hoje. Orlando concentrado na recepção, sacando o Marcelinho. 23-18. 23-19. Marcelinho tentou um saque curto na pequena diagonal, um saque dificílimo, que ele costuma utilizar, porque tem habilidade para isso. Mas a bola não ultrapassou. Também no placar, não, Marco? Com certeza. O intuito era atrapalhar a primeira bola da equipe adversária. Vamos ver se o Túlio vem para um pancadão, vem para o tudo ou nada. 23-19. Não, ele bota em jogo. Marcelinho. Roca. Pelo meio atrás, além dos 3. 7 point Pinheiros. Roca e Gustavo nesse momento com a mesma pontuação. Com 9 pontos cada um. 7 point, a torcida grita porque Giba vai para o saque. Viagem balanceada do Giba muito longe. Fora. Roda o Santo André. Segundo erro consecutivo em saques não forçados, né? Um do Marcelinho e esse agora com o Giba. Sacando Atos. 7 points para o Pinheiros. Para o Pinheiros é só botar na quadra. Alan Roca. Soltou o braço. Grande defesa. Bernardo. Tem contra-ataque com Orlando. Bolão. Encarou e se deu bem Orlando. Bate quente, que é uma barbaridade. Ele vem afastado alguns jogos. Está sentindo um pouquinho também a falta de ritmo. Afinal de contas, não é mais nenhum garoto. Mas que bate quente o ponteiro é brincadeira. Set point, 24-21. Veja aí mais uma vez o ataque do Orlando. Gustavo bem na recepção, bola para a saída de rede para o Léo. Veio quente também para o corredor. Léo, 25-21. Categoria do Léo, tá ali o Giba fazendo o posicionamento ali da manchete. Vamos ver de novo o último ponto do terceiro set. Marcelinho chamando o Léo. Ele vem com muita força para o corredor. 25-21. 2-1 para o Pinheiros. Nós vamos a um rápido intervalo. Vem aí o quarto set para você aqui no Sport TV, o canal campeão. Masters 1000.
A temporada 2010 começa em grande estilo com a etapa de Indian Wells. Neste sábado, 10 da noite, ao vivo, no Sport TV 2. Apoio Itaú Personalité. Nosso plano é realizar os seus. E Ford Focus, um carro para quem gosta de carro. Um grande sucesso que vai chegar primeiro no Telecine. Ben Stiller. Uma Noite no Museu 2, dia 14, domingo, 8 da noite, na super estreia do Telecine Pipoca. Alô, amigos do Sport TV, estamos acompanhando a Superliga Masculina de Vôlei, temporada 2009-2010. O Pinheiros, depois de começar com um time misto, com as feras no banco e perder o primeiro set de forma surpreendente, perder por 25-17, entrou com os titulares e aí afirmou ou reafirmou a sua categoria, vencendo por 25-15 e 25-21 os dois sets seguintes. Vamos aos números do terceiro set, sempre com a categoria, com a análise de Marco Freitas. Vamos aos números. Nenhum ace. Santo André com 1 ponto em bloqueio, Pinheiros com 3 pontos em ataques, 12 Santo André, 14 Pinheiros, 8-8 em erros do adversário. Não foi um set tão bom como o segundo, mas de qualquer maneira o Pinheiros jogou o suficiente para vencer. O bloqueio continua um dos destaques do time, porque não só por marcar pontos efetivos nesse fundamento, mas por estruturar a defesa que apareceu em diversas oportunidades, ora com o Léo, ora com o líbero Felipe. O Pinheiros fez 5 pontos de contra-ataque nesse terceiro set. Não foi um primor na virada de bola, mas foi um time muito eficiente, principalmente nos contra-ataques, como eu disse. Vimos ali o ataque do Léo, você está vendo Gustavo. No momento do set, você disse que o melhor em quadra era o Gustavo. Você mantém essa opinião, Marco? Mantenho. Pela precisão nas jogadas de primeiro tempo, pela qualidade dos levantamentos, que é uma função hoje importante para os centrais. A única coisa que ele não acertou ainda em alto nível foi o saque. É um bom fundamento que ele tem também, mas está hesitando entre forçar e colocar em jogo. Vamos agora para o quarto set. Alexandre Oliveira. Falando do Gustavo, o aproveitamento dele no ataque, nas jogadas de meio, é de 67%. Atacou 9 bolas e colocou 6 diretas no chão. São as informações da quadra com Alexandre Oliveira. Vamos agora para o quarto set. Erro na recepção do Roca. Léo buscou. Alan Roca passou alto de toque. Bernardo faz o levantamento para o alemão sair atrás além dos 3. Vamos ver como vai entrar no set o Santo André. Um time que vem de uma sequência muito grande de derrotas, mas como o Marco Freitas já falou, tem uma garotada, joga sem nada a perder. É isso aí, Luiz. Todo cuidado é pouco nesse momento. Otton sacando. Marcelinho faz o levantamento. Léo. Teve defesa do Orlando no fundo. O alemão faz o levantamento. A bola vem para a entrada de rede. Túlio, ponto. 2-0. E 2 detalhes técnicos importantes que eu gostaria de chamar a atenção. A tendência agora é que o Santo André saque para cima do líbero Felipe, que faz uma partida irregular nesse fundamento. E outra coisa, uma vitória é importantíssima para o Pinheiros, porque uma derrota, uma zebra agora, atrapalharia em muito esse finalzinho de fase classificatória, comprometendo inclusive o cruzamento de quartas de final. Mais um bom saque, bola levantada para o Léo, veio explodindo em cima do bloqueio. Orlando estava bem posicionado na cobertura. Lá vem Túlio de novo. Túlio de novo. É ponto do Santo André. Toda a vibração do alemão levantando Túlio. Sorriso bonito do Túlio. Pegou na ponta da mão do Gustavo. 3-0. Otton, ainda mais confiante, veio para o saque. Marcelinho. Léo. Agora botou no chão, Léo. O Otton também encaixou uma série de saques ali muito difíceis de serem recepcionados. Um saque flutuante, rasante, ele é um jogador alto que aproveita a envergadura para acelerar nesse fundamento. Santo André 3, Pinheiros 1. Sacando o Giba. A ideia do Cebola era dar um descanso para o Giba, não foi possível não. Bernardo, lá vem alemão. Invadiu novamente, a arbitragem estiver um pouco mais atenta, vai perceber a invasão. Os jogadores do Pinheiros dizem que a bola não passou, mas o que aconteceu foi uma invasão da área de ataque do alemão.
Vamos ver se passou. Ou voltou nele, né? Mas não tocou, não. A bola não toca no alemão, não. E passou sim. Pegou no Roca. Pegou no Roca. Alexandre. Pega na mão esquerda do Roca. Alexandre, você teve a impressão de toque no alemão na volta? Não tocou nele, não. Então acertou a arbitragem. A bola toca na mão do Roca, no bordo superior e vai direto para fora, passando realmente muito perto do oposto alemão. Sacando o levantador Bernardo, sacando o Santo André. 4-1 Santo André. Saque do Bernardo. Marcelo Elgarten faz o levantamento para o Roca. Bonito para o corredor, Alan Roca. Aquela história, a proposta de poupar os jogadores titulares acaba virando do avesso, né? Porque o jogo se torna mais exaustivo e, consequentemente, desgastante para os seus principais jogadores. Gustavo sacando. Bernardo, a bola estava colada na rede. Ponto do Pinheiros. Condução. Marcada a condução do levantador Bernardo. Foi mesmo, ele segurou demais para tocar na bola, permaneceu demais em suas mãos, por isso a condição. Gustavo sacando 4-3, 5-3, quinto ponto do Santo André. Sacando Túlio. Capricha no viagem, fica na rede, roda o Pinheiros. Nas estatísticas da Superliga, o Pinheiros tem o 12º melhor saque. Léo. Bernardo. Orlando. Ótima cobertura. Tome bola para ele de novo. Orlando é ponto do Santo André. Tá com tudo, né? Feliz dentro do campo. Pouco tempo ele deu uma declaração para o Sport TV dizendo do prazer que pretende jogar pelo menos até os 40 anos. Isso que é importante, tá feliz no que tá fazendo. 6-4. Marcelinho. Alan Roca. Teve defesa. Olha a chance do 7º ponto. Túlio pelo meio atrás da linha dos 3. Olha o time ganhando moral aí. Túlio, ponto do Santo André. Agora segura a garotada do Santo André, melhor dizendo. O ataque do Túlio chama atenção, porque foi ele quem defendeu e se recuperou a tempo de soltar essa bomba para cima do Pinheiros. Deu uma pancada para levantar a torcida. Giba meio atrás da linha dos 3. Tem defesa, o time ganhou moral. Giba faz o levantamento. Roca, o banco reclamou muito, o torcedor está reclamando. O torcedor sinaliza aqui 4 toques. Eu não tive essa impressão. Agora, o talento do Roca nessa jogada foi com assinatura. Vamos acompanhar, ver se aconteceu realmente. Foi bloqueio do Rodrigão. Perfeito. A ação do Rodrigão foi de bloqueio e não de defesa. O toque do Rodrigão foi uma ação de bloqueio. A equipe tem direito a mais 3 toques na sequência da jogada. 7 Santo André, 5 Pinheiros. O jogo fica bom de novo nesse quarto set. A garotada de Santo André vem com tudo. Sacando Alan Roca. Bernardo. Alemão. Bola fora. Nesses momentos é que o time de Santo André acaba ficando abaixo, acaba perdendo pontos bobos. É verdade. E erros em pequenos detalhes, mas que no final das contas faz uma tremenda diferença. Encosta o Pinheiros, 7-6. Roca sacando mais uma vez. Não chegou no Bernardo, lá vem Alemão. Boa cobertura do Orlando. Lá vem Alemão. Veja, essa bola foi muito mais difícil do que a anterior. Muito mais. O Rodrigão não entrou com a mão direita, a mão da diagonal. Ele demora a invadir e é por ali que o alemão passa. Nessa imagem vai dar para ter noção exata disso. Como o Rodrigão demora a invadir com a direita e é por ali que a bola passa. Ele achou uma linda diagonal. Canhoto tem essa facilidade na saída da rede, né? Vou segurar o pé dele em cima do ar, você vai ver, ele vai cair. Você não fala, não avisei. Vamos pressar no jogo, vamos fazer a situação do jogo, tá certo? Olha
a situação do passe, como é que tem que estar ajustando. Tá indo para cima de um e não é com tanta qualidade, mas estamos ajudando muito fechado. Se tiver que posicionar com 3 para poder passar na frente, aí o cara do pipe fica fora. Estamos deixando para 2 e o cara do pipe está fora. Aí fica muita área para o cara poder buscar direita e esquerda. Assim posiciona com 3 e fala é minha, deixa e passa. Rodar e um bloco, vai. Olha, diante do início realmente fulminante de Santo André nesse quarto set, diria até que o Pinheiros se recuperou, né? Sobreviveu, porque a garotada começou forçando muito saque, respondendo com contra-ataques excelentes com o Túlio e com o Alemão. De qualquer maneira, 8-6 ainda é uma diferença pequena e com certeza o Pinheiros tem condição de reverter. Alemão forçou demais, bola fora, roda o Pinheiros. Oito a 7, Santo André na frente. Bernardo faz o levantamento para o Alemão. Ponto. Está invadindo muito. Marcelinho está reclamando insistentemente, porque é verdade mesmo. Está invadindo muito a área de ataque para atacar. Pé direito na bola, virado em cima da linha, configurando a invasão. E a arbitragem não viu, porque tem que realmente estar predisposto a enxergar. Senão você não vê, é muito rápido. Orlando, Marcelinho, Léo, bloqueado. Otton no bloqueio, é ponto Santo André, Alexandre Oliveira. Tem uma reclamação quando o alemão ataca, não só quando ele salta, mas também quando ele aterrissa no salto, que ele está invadindo para o outro lado. O Giba reclamou bastante com o árbitro de baixo já, e o Marcelinho também. Então estão pedindo uma invasão por baixo na hora que o alemão cai no chão depois do ataque. 10 a 7, abre 3 pontos o time do Santo André. Marcelinho, Gustavo, alemão erra na defesa. E a questão da invasão, na hora do salto, ele está saltando do lado de fora da quadra. Ele salta na linha pontilhada, fica um pouco mais difícil de observar. E ele vira o pé direito para dentro, dificultando ainda mais essa análise. É uma característica mesmo do atacante que vem pelo fundo, né? Ganhar essa impulsão no movimento final com o pé virado para dentro. André Nascimento é um exemplo bem específico do que eu estou falando. Marcelinho sacando viagem, sacando curto. Bernardo, primeiro tempo. Otton, ponto Santo André. Joga sem pressão nenhuma Santo André, porque o Pinheiros já há algum tempo não encaixa uma boa série de saques. O próprio Otton vai para o saque. 2-1 para o Pinheiros. Otton sacando. Marcelinho, comanda as mãos para o Gustavo. Categoria, experiência. Essa é aquela que o líbero Felipe vai dar um abraço apertado no Marcelinho, porque tirou o líbero do sufoco. Essa bola passaria se o Marcelinho não alcançasse com apenas uma das mãos. Sacando o Giba. Santo André 11, 9 para o Pinheiros do Giba. Lá vem Giba. Caprichou no viagem. Bom saque em cima do Túlio. Levantamento vem para o Túlio. Carou o bloqueio triplo. Ponto. Pegou no rosto do Léo. Leva a mão ao rosto, ao nariz, que levou uma bolada, o oposto da equipe do Pinheiros. Tá sentindo muito ali o Léo. Bernardo vem para o saque. Bota em jogo, bota curto em cima do Gustavo. Jogadores reclamam, a torcida protesta. O toque não precisa ser perfeito na recepção. Quero a análise do Marco Freitas. Exato, não pode conduzir um tempo a mais. É uma jogada que requer a interpretação da arbitragem. Mas eu, se fosse o árbitro, pela beleza do lance, eu acharia uma jogada normal. Acho que foi uma jogada de muita categoria do Gustavo, que é dificílimo ser preciso tão perto do levantador. Alemão, o jogo é lá e cá. Lá vem o Santo André com o Alemão. Tem 13 pontos o Alemão, o maior pontuador do jogo até o momento. Vamos ver como o Túlio vai sacar. Ele olha para o banco. Espera uma orientação. 13 a 10. Santo André na frente no quarto set. Lá vem Túlio com viagem balanceado. Marcelinho faz o levantamento para o Léo. Ficou no bloqueio. Boa cobertura do Felipe. Marcelinho. Tome Léo! Tome Léo! Ponto do
do Pinheiros. O Atos não acreditou que o Marcelinho repetiria a jogada. O Léo está muito bem marcado pela saída da rede. Não é a primeira vez que ele é bloqueado. E como ele se atrasa com a camisa 16, porque não levou fé no ótimo trabalho do Marcelinho. Sacando o Léo. Bom saque, achou um saque ali na posição 1, bem interessante. Alemão bloqueado pelo Roca, que faz uma grande partida também no bloqueio. Ponteiro passador tem 3 pontos nesse fundamento. Giba foi comemorar lá com o Léo. O lindo bloqueio do cubano Roca. Sacando o Léo. Pinheiros encosta, 13-12. Bernardo com passe na mão. Vem Orlando! Vem Orlando! Como o Marco Freitas, ele pega quente na bola. E o Rodrigão chegando atrasado, clareia uma diagonal para ele, que é tudo que ele gosta de fazer. Atos no saque. Roca na recepção. Marcelinho na segunda. Bobeou Orlando agora. Bobeou. Ele não esperava a bola de segundo do Marcelinho. E só o fato do levantador estar na rede já faz com que o bloqueador espere esse tipo de jogada. 14-13, Roca no saque. Orlando na recepção. Bernardo, tome bola pro Orlando. Ele vem quente, Léo pegou. Giba passou pro outro lado. Lá vem bola pro Orlando de novo, não. Vem pro Túlio, a largada. Léo de novo. Giba passou. Mas que pontaço. Vamos com o Orlando. Orlando é ponto do Santo André. A torcida vem abaixo. Lance sensacional pelas defesas da equipe do Pinheiros. E é claro, pela conclusão do Orlando, que é bomba para tudo quanto é lado. Olha a pancada que ele despeja na diagonal agora. Na recuperação do Rally. Um rally excepcional. E o Giba achou a mágica ali também, né? E o Orlando já tem 6 pontos. Ele que entrou durante esse set. Léo fez 2 defesas espetaculares. Ótimo momento da partida. O amigo de casa com certeza está vibrando com defesas excepcionais. Parece até o voleibol feminino. Alemão errou. Será que não é a hora, Alemão? Marcelo Madeira deve estar pensando... Justamente agora, Alemão. Time crescendo, hora de jogar pressão para lá. Aquilo que você chamou muito bem a atenção, Luiz Carlos Júnior. Tanto o Alemão como o Túlio, que são jogadores extremamente talentosos, ainda cometem erros em momentos inoportunos. Orlando na recepção. Túlio, defesa do Léo, tá defendendo muito o Léo. Léo, Alemão pegou. Marco Freitas já não tá aparecendo, jogo feminino. Só que tem um bloqueio pesadíssimo. Gustavo é ponto do Pinheiros, tudo igual. Esse é um monstro, né? Esse já tem um lugar marcado na história do nosso voleibol, na gloriosa história do voleibol brasileiro, como um dos melhores centrais, se não o melhor de toda a nossa história. É um gigante na rede. Nesse fundamento, então, não tem pra ninguém. 15-15. Sacando o Rodrigão. Eis! Foi dentro, o juiz demorou e deu. O próprio Alemão apontou ali a bola boa, no golpe de vista equivocado do líbero da equipe de Santo André. Dentro. Foram poucos aces no jogo, Marco Freitas. Nenhum, na verdade. Bom, esse agora. Exatamente, até o momento não tinha nenhum ace. E esse no erro do golpe de vista do líbero de Santo André. Alemão, ajusta o seu saque. Ajusta, muito erro de saque, muito. Tá, então vamos ajustar, bater a sequência. Vai, rapaziada. Vai. Dá uma abrir paralela porque ele tá indo muito diagonal. Tá, vamos mudar essa reta final. Quando a gente fala que parece que o voleibol feminino, sendo uma questão estatística mesmo, o jogo tem muito mais volume, né? Porque, obviamente, a pancada é outra e as jogadoras são muito desenvolvidas na defesa. Por isso tem mais rallies no voleibol feminino que no masculino. Que pela velocidade, pela potência do vôlei masculino, dificilmente isso acontece. Por isso que é um brinde, realmente, um momento especial na partida de hoje, quando a gente fala em rallies. Porque já foram vários, se não me engano, pelo menos aqui, 7 rallies com boa qualidade. Lá vem o Rodrigão, ele vem de um ace. Bom saque em cima do Orlando, tem levantamento pro Alemão. No corredor, Alemão. Ponto do Pinheiros.
Bateu mais uma para fora o alemão. Uma diagonal clara. Essa bola no simples, na saída, tem que entrar rachando, é para diagonal. Bobeou o alemão. Ele começou aqui, cara. O meio tá indo para lá direto, entendeu? Aí se eu só olhar, se o meio for para lá direto, você já pode entrar rasgando para diagonal. Você não precisa puxar a bola no simples para o corredor, entendeu? Ele fez a bola boa, já olha, o meio tá indo para lá, já entra para diagonal, rasgando, cara. Tá? Dá uma olhada de novo aí. Tá? Vambora, vambora. Tranquilo, vai rodar, vai rodar, vai rodar. Vai. Dá uma olhada no meio. Você vai fazer o que com o meio? Cabeça ou ponta? Isso. À esquerda? Em cima tudo bem. Agora mais a mão. Marco Freitas cantou mais uma vez. Estava com bloqueio simples o alemão. Você ouviu o Marcelo Madeira falando. Com o simples, rasga para diagonal. Porque se for bloqueado, é o mérito do bloqueador. Você fez o que tinha que ser feito, né? Rodrigão botou em jogo. Túlio, Bernardo, Túlio, meio atrás da linha dos 3. Santo André não quer entregar o set. O garoto ataca muito bem essa pipe, né? Como costuma falar no voleibol, a bola de meio fundo. Como ataca bem o Túlio. Ele ataca reto, não precisa nem cruzar o ataque não, devido ao alcance na finalização da jogada. Orlando com viagem balanceado. Marcelinho faz o levantamento. Gustavo, Orlando pegou no peito. Marcelinho pro Gustavo, largou. Orlando pegou de novo. Lá vem o Túlio. Tá em jogo, que jogão. Giba, Orlando. Ele pediu. A bola veio de primeiro tempo. Roca vai voltar. Giba! É ponto do Santo André. Giba bateu para fora. Impressionante a quantidade de defesas na partida de hoje, olha só. Elevando o esforço ao máximo, o veterano Orlando sentindo ali uma lesão no ombro. Você viu, Marco? Ele recebeu no ombro e bateu no peito e falou: vem em mim, pode bater que eu seguro. É muito legal, e não é desrespeito, é uma questão de motivação, de empolgação do Orlando, que é outro que é uma grande figura. 3 defesas do Orlando no ponto. Roca ainda buscou, Giba bateu para fora. Luiz. Alexandre Oliveira. O Orlando sentiu o ombro na recuperação na bola do Peixinho, né? Quando caiu no chão, estendeu demais o braço, tá sentindo ainda o ombro do braço direito ali. O Orlando que também jogou também em muitos clubes, também teve passagem internacional, também jogou no Japão, assim como o Léo, oposto da equipe do Pinheiros. Quarto set ganha ralis emocionantes. 2 jogadores saltaram na bola, o Orlando está sinalizando isso. Lá vem Orlando. Sacou em cima do Giba. Tem levantamento para o Léo. O Orlando não pediu bola. E o Léo entrou também com muita potência. O Orlando chegou a se deslocar para trás, olha só. Que bomba. 18 Pinheiros, 17 Santo André. Sacando o Marcelinho. Colocou em jogo. Tem levantamento para a entrada de rede. Voltou no pé. Túlio veio para baixo. Léo. Olha o Léo fazendo a diferença nesse momento tão importante. Mão direita pesada na bola, impedindo que o Túlio explorasse o bloqueio, que obviamente era essa a sua expectativa. Abre 2 pontos o Pinheiros no momento importante do quarto set. Sacando o Marcelinho mais uma vez. Orlando. Bernardo. Vem alemão. Teve defesa do Marcelinho. Lá vem Léo pela saída de rede. Explodiu no bloqueio. Agora o bloqueio respondeu. Porta fechada para o Léo. É, e o Léo, que nunca ouviu falar em largada na vida dele, com a bola colada na rede, veio sentando o braço e a cobertura falhou. Levantamento do Gustavo pela primeira vez com muito colado na rede. Mas o Léo soltou o braço e acabou sendo bloqueado. Sacando o Otton. 19-18. Quarto set é o melhor do jogo até o momento. Otton. Marcelinho com passe na mão. Gustavo na bola de primeiro tempo. O trabalho do Marcelinho com passe na mão é muito bom na partida de hoje. Olha como ele observa antes o bloqueador adversário. Isso é muito interessante. A visão periférica do levantador é que determina a sua distribuição. Então qualquer movimento do bloqueio adversário é fundamental para definir o trabalho do levantador. 20-18, Giba no saque. Em cima do Túlio. Tem bola para ele. Para o Túlio. Veio quente. Túlio, ponto Santo André. Santo André não desiste. 20-19. E a melhor rede de Santo André agora, quando se encontram Túlio e Alemão, seus principais destaques
na hora da decisão do quarto set. Sacando o levantador Bernardo. Roca, Marcelinho, Giba, meio atrás da linha dos 3. Tá querendo defender todas ali o Orlando. Mas o Marcelinho não tá deixando, Luiz Carlos Júnior. Novamente, trabalho excepcional. Olha a finta que ele faz no bloqueio e deixando o Giba sozinho. E quando você deixa o Giba sozinho, é mérito do levantador. Que ninguém pode deixar o Giba sozinho. Sacando o Gustavo, 21-19. Lá vem Gustavo, ele vem de viagem. Bernardo com o passe na mão, primeiro tempo. Caiu! Pegou na ponta dos dedos do Atos. O alemão dá um sorriso. Muito legal a participação do time de Santo André na partida de hoje, independente do resultado. O jogo está completamente aberto ainda. É só a desenvoltura e a alegria com que os jogadores disputam essa partida é muito legal. 21-20. Um ace agora cairia bem para o time da casa. Túlio, Giba, Marcelinho, Rodrigão. Olha o contra-ataque. É a chance do 21-21. Túlio! Marcelinho pegou. Defesaça, Giba, bloqueado. Tá em jogo. Felipe não. Tive a impressão que pegou nas costas da mão do Felipe. O juiz entende que não, que pegou na quadra. É lance dificílimo. Aí tocou no chão também, muito pouquinho. Qualquer toque no chão configura o ponto do adversário. E houve sim o peixinho que tocou na bola, mas a bola também tocou no chão. Por esse ângulo a gente fica com a visão encoberta. É muito difícil para a arbitragem mesmo. Aliás, árbitro de voleibol, quando apita em alto nível, tem que ser sempre mencionado, que é muito difícil. Erra o saque, o Túlio num 21-21. Como o Marco Freitas costuma falar, tem momentos que você tem que passar a pressão para o outro lado. É, e aquela história, o Túlio e o alemão são garotos ainda, é bom que passem por esses desafios, porque na hora H você tem que ter um raciocínio, uma respiração diferente para tomar a decisão correta. Luiz, troca no Pinheiros. São duas trocas, mas não é uma inversão de rede. Saiu o Marcelinho, entrou o Aureliano, número 12. E o Pablo entrou no lugar do Léo. O Pablo vai direto pro saque e ele geralmente esquenta o braço no saque. Entra para sacar. O Pinheiros fica sem levantador em quadra. Entrou no risco total, Pablo. E queima 4 substituições de uma vez só, né? É a entrada dos jogadores, 2. A saída, 4. Já voltaram, Léo e Marcelinho. Tudo igual mais uma vez, 22-22. Lembrando que cada técnico tem direito a 6 mudanças. Em apenas um erro de saque, 4 mudanças são comprometidas. Sacando Atos. E lembrando que o Pinheiros tinha em mente poupar jogadores. Tá dando para poupar nada. Nada, nada, nada. O jogo tá equilibradíssimo, completamente aberto. A garotada de Santo André só valoriza a vitória, caso aconteça, para a equipe do Pinheiros. Que, como eu disse, o jogo está aberto. No primeiro set, o Pinheiros poupou titulares e perdeu por 25-17. Depois venceu por 25-15 e por 25-21. Estamos no quarto set. Outro saque errado. Tudo que o Pinheiros precisa é da imaturidade de alguns jogadores do Pinheiros na hora de decidir. Não estão nem forçando, dos jogadores de Santo André, que não estão nem forçando a recepção da equipe do Pinheiros. Sacando Alan Roca. Tem levantamento na ponta, Orlando. Ele vem forte, vem bonito. 23-23. Buscando o Marcelinho. Olha como ele busca o Marcelinho na paralela. E entrou bem no jogo Orlando. Entrou muito bem. Aproveitamento maravilhoso. Santo André, Luiz, aquela que o Madeira faz em todo o set, está entrando o número 11, Vinícius. Então o bloqueio e saiu o Bernardo. 23-23. Alemão é um bom sacador. É o quarto melhor da Superliga. E o time vem de 2 erros consecutivos nesse fundamento. O que será que passa pela cabeça do alemão agora? Será que o banco orientou? Lá vem alemão, concentradíssimo. 23-23, alemão. Veio quente na rede, terceiro saque errado seguido. Só os 2 erros anteriores bastariam para mudar a decisão do alemão no saque. Eu vi isso aí, inclusive, xingando, lamentando a falta de oportunidade na rede. E é um match point agora, é bola do jogo. 22º, 23º e 24º pontos do Pinheiros em erros de saque do Santo André. No momento em que o Pinheiros estava tendo dificuldade em passar pelo bloqueio da equipe de Santo André. O Rodrigão normalmente é um sacador mais cauteloso. Vamos acompanhar. Bola do jogo, 24-23, Rodrigão.
Bernardo com o passe na mão. Alemão. Caiu. Santo André no jogo. 24-24. A bola pegou no rosto do Marcelinho, depois na cabeça dele. Precisa sentir um pouquinho a bolada do adversário. Sacando Orlando. Entrou no lugar do Thiago e vem de uma grande atuação Orlando. Marcelinho, bola de primeiro tempo, Gustavo. Na hora da decisão, a experiência de Gustavo Endres. Outro detalhe muito importante foi a postura do Felipe. Nitidamente testado na hora de decidir pelo Orlando. Ele entrou na frente do Giba e entregou na mão do Marcelinho. Muito legal para ele que não vinha atuando bem nesse fundamento. 25-24, bola do jogo. Match point, Marcelinho sacando para o Pinheiros. Saca a viagem, ex! Acabou! Marcelinho fecha o jogo com o ex. 3-1, sorriso do Marcelinho. Jogo muito mais difícil do que o Pinheiros esperava, Marco Freitas. Sem dúvidas, mas correu atrás, buscou. Foi um time dedicado, um time aplicado, um time que está nitidamente em ascensão no momento em que afunila a Superliga. 17-25, 25-15, 25-21 e 26-24. 3-1 para o Pinheiros do técnico Cebola. Os jogadores estão se cumprimentando em quadra. Vitória importante do Pinheiros. Mais uma. A 8ª vitória em 9 jogos. Alexandre Oliveira. Luiz, a equipe do Pinheiros e Santo André se cumprimentam aqui na quadra. O time do Pinheiros vai fazer aquela roda tradicional para falar com o Cebola no final. E o Santo André faz a mesma coisa de um lado. Aproveitar e falar com o lado de Santo André primeiro. Falar com o Orlando, que está agora cumprimentando a torcida. Tudo bom, Orlando? Tudo jóia. Tudo jóia. Você está voltando de contusão, voltou com muita vontade, né? Mas é complicado jogar contra o time daquele. Tomou bolada, caiu no chão, faz parte. Mas eu queria que você falasse não só do jogo, mas como é para você ser um exemplo para os garotos, né? Um time de jovem, você é o jogador mais velho, mais experiente e que já jogou com tanta gente boa. Olha, eu acho que eu tenho procurado fazer o seguinte, eu tenho que ter mais vontade que eles. Para eu poder ser espelho para a molecada, eu tenho que estar sempre a mais que eles. Senão eu vou dar exemplo errado. E para mim é uma satisfação muito grande estar encarando essas férias aí. Tanto é que eu me preparei melhor esse ano, eu acho que até mais, por ter voltado esses caras que eu falei, se eu for fazer feio, é melhor não entrar na quadra contra eles, que é muito difícil. Mas ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande e eu consigo até desempenhar melhor contra os Giba, esses caras assim que, pô, é mais novos que eu. Para mim é uma satisfação muito grande e para a molecada, muito mais. Bom, tenha certeza que feio você não está fazendo mesmo, está fazendo muito bonito. E o jogo hoje? Aí que falta um pouquinho mais de maturidade, né? O jogo estava mais apertado, a sequência de saque errados no final acaba complicando demais. Com certeza, esse não é o único jogo que tem acontecido isso. Contra a Saga, contra várias outras equipes grandes. A gente tem feito bom começo de set, a gente vai até o 20. E aí chega aí e acontecem uns erros bobos, que eu acho que é pela inexperiência mesmo, mas a gente não conseguiu ainda corrigir essas falhas. E acho que se a gente tivesse conseguido corrigir, a gente tinha feito mais uns 5 jogos, mais 5 vitórias aí a mais. Joia, Orlando, parabéns aí, continue jogando. Vamos falar agora com a equipe do Pinheiros, que saiu vencedora. Vamos ver quem está aqui para a gente conversar. Falar com o Alan, né, que acaba sendo uma atração aí do jogo. Alan, por favor, levanta aí, Alan. Você é o único jogador da minha altura. Que isso? Olha, você, depois de um ano, volta diferente, né? Entrou pra sacar que não é muito a sua, né? Caraca. Depois de 1 ano e 3 meses, foi difícil, mas tô voltando. Não foi a minha pra entrar no sacar, faz 12 anos que eu não saco, mas eu tô feliz, cara. Acho que é uma superação que eu tô passando. E nisso eu tenho que agradecer muita gente, as pessoas que estão me dando apoio. Acho que agora é o momento de se agradecer. Todo mundo tá vendo, todo mundo lá no Mato Grosso ligou a televisão para ver você voltar de novo ao voleibol. Com certeza, a primeira coisa que eu quero agradecer meus pais que ter dado essa força de tudo que eu passei, minha mãe, meu pai, meus irmãos.
ao Juliano, fisioterapeuta, que me ajudou, o Nelson também. E também agradecer a CBV que me apoiou também até o início de tudo, de eu voltar a treinar. E estamos aí, estamos batalhando todo dia e com certeza espero que vai dar tudo certo. Então, Léo, parabéns, bem-vindo de volta ao voleibol. Ele só não conseguia passar meu saque nos treinos, viu, ô Luiz? Falar aqui com os jogadores do Pinheiros ainda que estão em quadra. O Alan Roca está aqui ainda, os outros saíram rapidinho, porque o time do Pinheiros há muito tempo não tem uma folga, e a folga deles vai ser nesse domingo. Então muitos já estão se preparando para sair. Roca está tirando uma foto, torcida, ele faz um sorrisinho aqui. Olha, tudo bem. O time do Pinheiros parece que agora engrenou, né? Conseguiu uma postura diferente em quadra, consegue boas vitórias, vitórias importantes em sequência. O que se deve a essa mudança na equipe do Pinheiros? Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo durante a temporada toda, sofrendo algumas situações dentro da equipe, algumas contundências, algumas lesões. E acho que com o tempo, a gente trabalhando, conseguiu atingir um ritmo de jogo, um nível bom. E se está mostrando um quadro nesses últimos jogos. Bom, agora chega o Pinheiros para assustar de vez, né? Chega um time que todo mundo espera que chegue às finais com chance de ganhar o título. Na verdade, as expectativas acima da nossa equipe são muito altas, são grandes e com certeza é um time que a gente tem que contar para dentro dos playoffs, semifinal e final. É o nosso objetivo e a gente vai conseguir. Joia, parabéns pela vitória. Tá, então, Luiz, ouvimos então Alan Roca, o cubano que joga aqui no Brasil há muito tempo, está fazendo a grande Superliga, e ouvimos um emocionado Alan, o líbero que está de volta ao voleibol depois de um ano parado. Legal, legal a emoção do Alan. Alexandre Oliveira conversando com jogadores em quadra. Fim de jogo, 3-1 para o Pinheiros. Muito mais difícil do que o Cebola poderia supor antes do jogo, não, Marco Freitas? É verdade, a ideia dele era muito interessante, ele queria dar ritmo aos jogadores que têm atuado menos, estão chegando aí às quartas de final, ele vai precisar de todo mundo, mas não funcionou, ele foi obrigado a forçar o jogo, botar todo mundo para jogar. Quem ganhou com isso, é claro, foi o amigo de casa, que fez um jogo realmente emocionante, com grandes defesas. É a imagem mais legal do jogo, a gente não pode deixar de citar mais uma vez a emoção do Alan, né? Um jogador que ficou 1 ano e 3 meses fora das quadras, 2 cirurgias no joelho, um líbero de seleção brasileira, que fez um grande trabalho no voleibol russo, volta às quadras, emociona todos nós, né? Chegou às lágrimas ali, dando entrevista ao Alexandre Oliveira. Mas foi um jogo muito legal. Esse ponto mostra o jogo, né? O que foi o jogo? Muito rally, né, Luiz Carlos? Não é normal no masculino tantas defesas como aconteceram na tarde de hoje. Foi realmente um jogo muito interessante. Jogadores ainda permanecem em quadra. Vamos dar uma atualizada na classificação da Superliga? Você ligado no Sport TV acompanhando grandes jogos, tanto na Superliga feminina quanto na masculina. A classificação da masculina tem Cruzeiro, Florianópolis, o Pinheiros vai à 3ª posição, Montes Claros em 4º, SESI em 5º, Caxias em 6º. O Minas é o 7º colocado. Depois temos o Brasil Vôlei. Lembrando que o primeiro joga com o 8º, o segundo com o 7º e assim sucessivamente. São Caetano vem na 10ª posição, Vôlei Futuro é o 9º. Depois temos Blumenau em 11º, Santo André 12º, Náutico 13º. Volta Redonda na 14ª colocação. Brasília tem 5 vitórias, Cuiabá 4 e Vitória tem apenas 2 vitórias na Superliga. Jogo movimentado, jogo com lances de muita emoção. 3-1 para o Pinheiros em cima do Santo André. E o pequeno torcedor, e bota pequeno nisso, vai acompanhando um esporte que é absolutamente apaixonante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão. Como é que é esse stand-up aí? 2 stand-ups? Sport TV, o mundo da Copa.
Apoio McDonald's, vivendo um sonho de craque. Visite nossos restaurantes ou nosso site. HSBC Premier, entre que o mundo é seu. Castrol Magnatec, moléculas inteligentes que protegem desde a partida. Visa, mais torcedores vão amar com Visa. Brahma, patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA. E Kia Cerato.